Vamos lá para a nossa primeira aula, então? Sejam bem-vindos aqui à nossa disciplina de climatologia. Tá? Então, hoje a gente vai começar as nossas videoaulas. Essa videoaula inicial vai ser só uma explanação geral, mas que a gente já vai começar a introduzir um pouquinho do nosso conteúdo. Beleza? Vamos lá para o nosso quadro. Bom, quando a gente fala em atmosfera, a gente tem que pensar na atmosfera como como um invólucro que envolve a Terra. Se a gente se a gente conseguisse viajar até o espaço e a poucos quilômetros da Terra a gente observasse, a gente veria que é uma camada extremamente fina, né? De uma forma geral, a gente pode dizer que a atmosfera, vamos colocar aqui, a atmosfera ela tem cerca de 1000 quilômetros de espessura. Tá? Só que desses 1000 quilômetros, cerca de 99% dos gases eles estão numa faixa muito próxima à superfície que varia de 80 a 100 quilômetros. Então, essa camada gasosa, isso aqui tem que tirar esse quadrado. A camada envolve, deixa eu apagar isso aqui. A camada que envolve a Terra, então, ela é bem fininha, apesar de ela ter alguma influência até cerca de 1000 quilômetros de espessura, né? Mas a maioria dos gases, 99% dos gases presentes, eles estão bem próximos à superfície, por uma questão de densidade, né? Os gases têm uma densidade, eles ficam na parte mais baixa, né? E desses 99%, 20 quilômetros são os mais importantes. Vamos dizer que seriam os que têm mais influência sobre a atividade humana, onde você tem basicamente todos os fenômenos, né? Todos os fenômenos climáticos, né? Os fenômenos meteorológicos, eles ocorrem nessa camada que vai até 20 quilômetros de espessura. Tá? Então, essa vamos dizer, a questão quando a gente fala, nos refere à espessura, né, dessa camada. Quando a gente fala sobre as funções, né, quais seriam as funções dessa camada? Então, a gente poderia colocar aí, talvez uma das mais importantes de todas, vamos colocar aqui em azul, como se fosse, né, um pedaço da Terra, tá? E a gente tem aqui a atmosfera. E a gente teria quais seriam essas funções. Então, a primeira delas, ou talvez uma das mais importantes, seria a proteção, né, contra determinadas radiações solares. Depois a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas ela protege a Terra de radiações solares, principalmente, né, ultravioleta A e ultravioleta B. Essas radiações são muito danosas aos seres vivos, de uma maneira geral. Então, a atmosfera ela acaba filtrando, ela acaba protegendo a Terra dessa radiação. O segundo que a gente poderia dizer é que a atmosfera ela vai ser responsável pela vida no planeta, né? Então, se a gente tem vida no planeta, ela se deve, né, à ação do oxigênio, né, o O2. Então, a principal, né, uma das principais funções, então, é manutenção da vida. A manutenção da vida é uma outra importante função dessa camada, né? Outra coisa que ela tem uma importância fundamental, né? Ela absorve, né, e retém o calor do Sol.
Então, ela absorve e, ao mesmo tempo, retém o calor do Sol. Se nós não tivéssemos atmosfera, todo o calor que fosse absorvido pela superfície seria remetido de volta para o espaço. Então, a gente tem que esse calor ele bate na superfície, esses raios solares, eles atingem e parte dele fica retido. Então, isso faz com que mantenha uma temperatura mais equilibrada, mais, evitando variações extremas. Então, uma dessas características é evitar essas variações muito extremas de temperatura. Então, variações extremas. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, Mercúrio, que é o primeiro planeta a partir do Sol, Mercúrio não tem atmosfera. Então, você tem temperaturas durante o dia em Mercúrio que ultrapassam os 300 graus e durante a noite temperaturas com 200 graus negativos. Então, você tem variações muito absurdas, muito extremas de temperatura, porque não existe uma atmosfera capaz de reter esse calor. Então, o calor que fica durante o dia, ele se perde rapidamente à noite. Né? Então, essa é uma das funções também da atmosfera. Uma outra função importante, eu vou destacar também com outra cor, é que a atmosfera ela é responsável pela redistribuição da chuva. Então, se você tem as nuvens, e essas nuvens distribuem a chuva, ela se deve pelos fenômenos climáticos, meteorológicos que ocorrem dentro da atmosfera. Então, e é responsável por isso. Além de outros gases que também têm uma importância na manutenção da vida, além do oxigênio. Então, basicamente, as funções da atmosfera, as funções básicas da atmosfera seriam essas. A proteção contra radiações, a responsabilidade pela manutenção da vida através da respiração dos seres vivos, absorver e reter o calor, evitando grandes variações de temperatura, a redistribuição da chuva no planeta e a presença de outros gases na atmosfera que também são importantes para a manutenção da vida. De uma forma geral, a gente pode dizer que quando essa atmosfera se formou, há cerca de entre 4 a 4,5 bilhões de anos, ou seja, tem praticamente a mesma idade da Terra. Então, há cerca de 4 a 4,5 bilhões de anos, a intensa atividade vulcânica, então você tinha uma atividade vulcânica muito grande, ou seja, você tinha muitos gases, vapor d'água, CO2 sendo lançados na atmosfera, e você tinha o lançamento desses gases na atmosfera que tiveram uma importância fundamental na formação da atmosfera. Então, esses gases, além desses gases fornecidos pela atividade vulcânica, você também teve ao fornecimento de vapor d'água, e também de CO2, dióxido de carbono. Tá? Quando a atmosfera começou a resfriar, então a partir do momento que você tem o resfriamento, esses gases começam a se acumular e ao mesmo tempo o vapor d'água vai precipitar sobre a superfície e ao precipitar vai dar origem aos processos erosivos, então a gente vai ter na erosão. Então, os gases produzidos pela atividade vulcânica, de uma maneira geral, a gente tinha então o CO2, a gente tem o vapor d'água, nós tínhamos o dióxido de enxofre, nós tínhamos também o nitrogênio, tá? Então, esses gases todos. E a gente pode dizer que numa atmosfera primitiva, uma provável atmosfera primitiva, a gente tinha como formação, nós tínhamos aproximadamente 40% de hidrogênio,
30% de CO2, de dióxido de carbono, nós tínhamos 25% de água, na forma de vapor d'água, 5% de metano, né? 5% de metano e também de amônia. Então essa seria a nossa atmosfera primitiva, que depois, com o passar do tempo, né, vai iniciar processos de enriquecimento em oxigênio, que a gente vai falar na próxima aula. Então, na próxima aula a gente fala sobre esse processo de enriquecimento em oxigênio a partir da ação de bactérias, né, de bactérias e seres vivos que produziam como subproduto o oxigênio, e esse oxigênio acabou indo para a atmosfera. Tá? Então, essa introdução que a gente falou, a gente falou um pouquinho então sobre a espessura da nossa atmosfera, né? Mostrando que praticamente os 20 quilômetros iniciais são os mais importantes, mas ela vai até cerca de 1.000 quilômetros. As funções da nossa atmosfera de proteção, né, de ser responsável pela existência da vida no planeta, de ser responsável pelo equilíbrio térmico do planeta, essas coisas todas. E qual foi a origem, né? Qual foi a origem, né, dessa atmosfera? Então, basicamente, a origem está associada à atividade vulcânica, né, inicialmente a partir do processo de formação da Terra, 4,5 bilhões de anos, e a liberação de gases como CO2, vapor d'água, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, né, que dá início ao processo de formação de uma atmosfera primitiva, né, que tinha provavelmente uma composição liderada pelo hidrogênio, 40%, o CO2, 30%, 25% de água e 5% de metano e amônia. Beleza? Então aí a gente termina a nossa primeira aulinha sobre essa introdução à climatologia. Beleza? Então até a próxima aula, galera. A gente se encontra no próximo vídeo. Obrigadão e até mais. Abraço a todos.